em especial nessa EBF, né? Escola Bíblica de Férias. Momento que o Senhor tem proporcionado para nós estarmos em torno da palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais do que Deus tem para nos ensinar através da sua palavra. Isso é de suma importância. Nós temos que dar valor a isso que Deus tem dado a nós, tem deixado para nós no nosso ensino. Toda a palavra, a ira de Deus e sua visitação. Nós tivemos aqui um ensino muito maravilhoso. O Deus usou o seu servo para trazer essa mensagem. E nós vimos nessa primeira aula, nesse primeiro momento de ensino que o Senhor trouxe para nós, com respeito à subversão da sociedade. Como a sociedade do tempo de Amós, ela estava subvertida, estava em ruína, em queda. Os mais pobres eram prejudicados pelos mais ricos, virando até mesmo escravos. Isso, aos olhos do Senhor, não pareceu bem. O Senhor vendo isso, iria trazer juízo sobre o povo de Israel. E nós vemos que nos dias de hoje, a sociedade também está subvertida. Nós vemos a inversão de valores. Os valores hoje não são como antigamente eram. O que era certo no passado, hoje é errado. O que era errado anteriormente, hoje é certo. Então, a inversão de valores é uma realidade nos dias de hoje. E nós temos que nos basear pela palavra de Deus para nós não errarmos. E hoje, a segunda aula, nós vamos nos ater a um tema, a necessidade de conversão, de se converter ao Senhor. E aqui nós temos um ensino glorioso dentro desse livro de Amós, o qual os irmãos vão orando e Deus vai falar conosco nessa noite profundamente. Eu quero usar o texto áureo, texto de ouro, primeiramente com os irmãos, em Amós, capítulo de número 5, versos 14 e 15. Amós 5, 14 e 15. Os irmãos acharam? Amém? E diz a palavra assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Versículo 15. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Aqui está então o texto áureo, texto de ouro para nós no primeiro momento. Nós temos algumas referências que nós vamos citar na medida que nós fomos destrinchando o assunto, mas também nós temos um outro texto de bastante importância para nós, dentro do capítulo de número 4, a partir do verso de número 6, que está ligado a esse tema que nós temos hoje, a conversão, ou essa lição de hoje voltada para a conversão. Capítulo de número 4, verso 6 até o verso de número 11. Eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos vão acompanhando junto comigo. Diz-nos a palavra: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes, ou seja, sem destinos, 2 ou 3 cidades,
indo a outra cidade, e beberam para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras. E das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então, Deus, aqui pela sua palavra, nos mostra que Ele mandava calamidade após calamidade, para que o povo fosse despertado para o seu pecado, para o seu erro, para a sua transgressão, para um arrependimento. Mas o povo não ouviu o Senhor. E o Senhor traria então juízo, traria sobre o povo um grande juízo, e eles passariam por uma situação bem difícil. Irmãos, nós vamos ver o contexto histórico do livro de Amós. Vamos relembrar o contexto histórico. Nós temos aqui já a divisão do reino de Israel, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, as tribos do norte, o reino de Israel, e as 2 tribos do sul, Judá. Já havia divisão. Jeroboão II reinava sobre Israel. Uzias, reinava sobre o reino do sul. Então, nós temos esses reis, nesse tempo, dominando sobre os reinos de Israel e de Judá. E a situação deles era de certa riqueza, tranquilidade, e os reinos que estavam por volta deles, em volta deles, eles tinham paz. Mas a situação de Israel era uma situação bem delicada. Por quê? Porque eles estavam agindo de uma maneira que não agradara a Deus. E viria no momento seguinte sobre o povo o juízo de Deus. Era iminente que viesse sobre eles o juízo de Deus, a ira de Deus. E o que nós estamos apontando nesses dias é a ira sobre a transgressão do povo de Israel. Então, em meio a isso, em meio a um iminente juízo de Deus, Amós, ele é usado, ele é levantado para intimar ao povo e os seus líderes a arrepender-se daquilo que eles estavam, do modo que eles estavam agindo. Mas nós vemos que o profeta ele se vê num grande dilema, porque havia entre o povo, ou seja, o povo, os líderes estavam numa dormência espiritual. Mas a palavra era firme, sempre firme, que viria juízo sobre essas 2 nações. E nós podemos ver em Amós capítulo 2, verso de número 5, gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Vamos ler o 4 também, a partir do verso de número 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porei fogo a Judá
e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Verso 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Então Deus aqui já estava apontando a transgressão tanto de Judá quanto de Israel e o juízo que viria, o iminente juízo que viria sobre eles. Ainda nos versos, mesmo capítulo 2, verso 13 a 16, nós temos também uma colocação de Deus a respeito de juízo que viria sobre essas nações. Verso 13: eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos, ou seja, manolho, um feixe de lenha. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida, e não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma, e o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Então viria, por certo, o juízo. Não importava se fosse um homem vigoroso, cheio de vigor, ou não, um guerreiro, ele fugiria diante da situação que viria sobre esses povos para juízo. Ainda no mesmo livro de Amós, capítulo 8, versos 8 a 10, Deus confirma também ainda essa posição de juízo e da sua ira sobre o povo de Israel. Capítulo 8, versos 8 a 10. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos de verão. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor. Multiplicar-se-ão cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Então aí também a palavra do Senhor trazendo sobre o povo de Israel a ameaça de juízo. Quando fala de frutos no verão, que já estavam prontos para a colheita, já era momento de Deus agir sobre o povo, de Deus trazer correção sobre o povo de Israel. Então, os frutos do verão significam isso. Já era momento de Deus agir, de Deus fazer alguma coisa sobre o povo. Bem, irmãos, nós vemos que o povo estava na sua dormência, sem entender qual seria a sua posição, a posição que Deus queria deles para que não viesse juízo. Eles estavam como se estivessem dormindo. E nós vemos nos dias de hoje também a geração, nós podemos olhar a geração que está presente nos dias de hoje, que estão também numa dormência. Nós olhamos no mundo, você olhando pelas ruas, passando pelas ruas, você percebe que pessoas estão sem compromisso, sem entendimento, sem visão do que está por vir, da ira de Deus que está por vir. Não percebem que é tempo de que o Deus está dando pela sua longanimidade, o tempo para que as pessoas se arrependam e não passem pela ira do Senhor. Então o mundo moderno está para ser destruído, essa terra que hoje existe, ela está para ser destruída. E nós temos dentro da palavra de Deus o ensino que nos mostra, que nos revela isso. Mas antes nós entrarmos num outro texto, mais claramente dentro desse assunto, eu gostaria de fazer menção em Efésios, capítulo de número 5, verso de número 14. Irmãos, nós, igreja também,
precisamos estar despertados para a vinda do Senhor. Porque é iminente também o momento da vinda do Senhor. A qualquer momento, o Senhor pode se manifestar nas nuvens dos céus e virá agora para arrebatar a sua igreja e trazer juízo sobre o mundo, sobre os ímpios. Efésios capítulo 5, verso de número 14, diz assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que dormes. Então o Senhor, através da sua palavra, traz para nós um alerta, né? Para todos nos despertarmos, porque é tempo do fim. Nós estamos vivendo os últimos momentos sobre a face da terra. Ainda uma palavra que se encaixa dentro desse assunto, dessa preocupação de nós estarmos alertas para a vinda do Senhor, é Mateus capítulo de número 25. E aqui o Senhor lhe traz em figura para nós um grande ensinamento também. E o Senhor começa dizendo assim para o povo: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então são 10 virgens, 10 mulheres na figura, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas, 5 prudentes e 5 loucas ou insensatas. E diz assim, que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então elas não tinham preocupação, não estavam preocupadas, não estavam atentas, alertas. Elas não tinham consigo o azeite. O azeite para acender as suas lamparinas, manter acesas as suas lamparinas. Mas as prudentes, elas levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E a palavra de Deus nos diz no verso 5, e tardando o esposo, tosquenejaram, adormeceram. Todas, cochilaram, né? Adormeceram, cochilaram, adormecendo. Mas à meia-noite, verso 6, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, o alerta, aí vem o esposo está chegando. E Jesus está voltando, ele está aí, ó, bem às portas, tudo está praticamente cumprido dentro da sua palavra, e nós estamos só aguardando a manifestação do esposo para buscar a sua igreja. Então todas aquelas virgens agora se despertam, verso 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, mas as loucas perceberam que não tinha azeite para as suas lâmpadas, e foram pedir para quem? Para as que tinham azeite. Mas as que tinham azeite disseram assim, não, vão e comprem, que se nós dermos a vocês, nós vamos ficar sem. E essas que eram loucas saíram para quê? Para comprar. Mas no momento que elas foram comprar, o esposo voltou. Então elas não estavam atentas e deixaram de ter o azeite para as suas lamparinas. Então fica um alerta para nós crentes, igreja do Senhor, temos sempre as nossas lamparinas, para que a nossa luz seja sempre brilhante, o azeite, para que as nossas lamparinas não se apaguem de forma alguma. E quando o esposo vier, o que acontece? Nós vamos para o encontro com o esposo. E tendo elas ido comprar, verso 10, chegou o esposo, e que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Verso 11, e depois chegaram também outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Olha aí que terrível. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então o Senhor vai vir no momento que ninguém espera. Nós sabemos que está para acontecer, mas qual o momento exato ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Mateus 24, 36, assim está escrito.
e nós estamos aguardando. Então nós precisamos estar com as nossas lamparinas sempre cheias do azeite e alertas para a vinda do Senhor. Ainda com respeito a essa dormência, a essa preocupação, Paulo escreve aos Romanos no capítulo de número 13, verso de número 11. Digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar-nos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Isso aqui foi escrito há séculos atrás, estava já bem perto. Imagine agora, imagine passado vários séculos, né? Só que Jesus foi crucificado, morreu, são mais de 2000 anos. Imaginem só. Então nós estamos muito perto. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, verso 37, ele diz assim, que mais um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e ele não tardará. Também foi escrito há séculos atrás. Então nós temos que estar alertas, não podemos cochilar em momento algum, estar sempre prontos, porque o Senhor vai se manifestar a qualquer momento. Eu gosto muito da palavra de Pedro, quando ele cita da vinda de Jesus. E como nós já mencionamos no princípio, que esse mundo que hoje existe vai ser destruído, vai ser queimado. E nós temos a palavra na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos também essa palavra, que ela é de grande importância para nós. Nós entendemos os fatos que irão ocorrer, mas nós que estivermos no Senhor seremos guardados desse mal que está por vir, dessa ira que está por vir. Capítulo 3, verso de número 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então está tudo guardado, reservado esta terra, tudo que há nela, as suas obras. Na sequência, Pedro fala a respeito disso. No versículo de número 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, é um momento que ninguém espera. Você sabe quando o ladrão vai entrar na sua casa, ele está observando a sua casa para te tomar alguma coisa? Você não sabe. Assim é a vinda do Senhor. Como o ladrão, ele surpreende, o Senhor vai surpreender. Nós seremos arrebatados. Nós seremos tirados daqui rapidamente e com força, e estaremos para sempre com o Senhor na glória dos céus. Então está aí, nós não podemos estar dormindo, temos que estar alertas, bastante alertas, porque o momento da vinda do Senhor, da ira do Senhor, do juízo de Deus está por vir e vai acontecer rapidamente. Irmãos, meditando nessa palavra, eu estava me lembrando também lá da saída do povo do Egito. Quando vieram as pragas sobre o Egito, eles estavam para sair. Veio a última praga, a morte dos primogênitos. E eles foram fazer o quê? A Páscoa. Então eles reuniram cordeiro, reuniram pães asmos, ervas amargosas, e estavam ali. E qual foi a ordem do Senhor? Comer apressadamente, lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão, fazer tudo apressadamente, estar atento porque é o momento de sair. E nós temos que estar assim também, já preparados, como o povo estava preparado para sair do Egito, nós também preparados para sair desse mundo. Então está em consonância essa palavra, né, da saída do povo do Egito com a nossa saída dessa terra, porque essa terra também representa o Egito, representa um deserto, representa o Egito, em várias representações, e nós precisamos
estar alertas, preparados. E quando ouvir o som da trombeta, nós vamos subir. Hebreus, então, capítulo de 10, verso 37. Mais um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. O Senhor está aí às portas para buscar o seu povo. Muito bem, irmãos. Para nos salvarmos da ira de Deus, existe um método? Sim, existe um método. Porque o Senhor nos dá um escape, o Senhor nos dá uma saída para isso. E os irmãos já têm adquirido isso. Sim, e seria isso, esse método da conversão, se converter ao Senhor. Porque a palavra em Romanos diz assim, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, mas nós fomos resgatados, nós estamos dentro da arca que é Cristo Jesus. Então, ao meio de se salvar, se convertendo. Então, trata-se de uma experiência espiritual com Cristo, a conversão das nossas vidas. O que é se converter? Eu fiz algumas anotações aqui. A conversão seria um giro de 180 graus na vida da pessoa. A pessoa que vivia no pecado, ela agora muda, vive para Cristo, vive tão somente para o Senhor, para Cristo. É aquele momento que nós deixamos a adoração aos ídolos e vamos adorar a quem? Somente ao Senhor, somente ao nosso Deus. É aquele momento que Deus move dentro de nós pelo seu Espírito e nós deixamos a autojustificação, ou seja, eu posso, eu sou bonzinho, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, né? Mas não é nada disso. E passamos para a justificação de Cristo. Justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus, aqui é o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 1, a palavra de Deus. É o momento também da conversão, quando o governo do ego, do eu, fica fora e vem sobre as nossas vidas o governo de Deus, completamente sobre as nossas vidas. Aí isso é conversão. Então a conversão acontece quando há um despertamento dentro de nós, há um despertar diante de nós que ocorre com aqueles que espiritualmente estavam mortos. Cada um de nós, irmãos, estavam mortos espiritualmente dizendo, mas o Senhor nos vivificou, nos deu vida de novo. Então, Ele nos capacita a nos arrependermos, entendermos que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e tomar uma posição diferente. Haver uma mudança radical na nossa vida. Então, quando o Senhor nos chama para nos arrependermos e cremos, Ele está chamando a conversão, a nos convertermos. É uma mudança radical na nossa vida. Cada um dos irmãos aqui tem a sua experiência de conversão, de como era antes e como é agora. Cada um de nós tem na sua mente, e eu creio que somos gratos a Deus pelo que Deus fez por nós, abrindo os nossos olhos, tirando a escama dos nossos olhos, para que nós enxergássemos e viéssemos a seguir a Cristo. Então, quando acontece isso, é o que a palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 1, verso de número 15. Trata-se de uma mudança completa, uma mudança de dentro para fora, dentro dos nossos corações, no nosso entendimento, para que nós possamos ser uma nova vida em Cristo Jesus. E diz assim, e dizendo, o tempo está cumprido, Jesus dizendo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra, o Evangelho, ela traz mudanças dentro de nós. A palavra tem o seu agir poderoso sobre as nossas vidas, nos trazendo mudanças. Quando Jesus também nos chama para tomarmos a nossa cruz e seguirmos,
Ele está chamando-nos à conversão. Também Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, aquele que se converte, há uma conversão, há uma mudança na vida dele, ele passa a seguir ao Senhor, tem prazer em seguir ao Senhor. Para que nós nos arrependamos, também é necessário que Deus nos dê nova vida, novo coração e fé. Isso é importante. Eu vou citar alguns versículos aqui, os irmãos, são bastante versículos, os irmãos vão só ouvindo, não precisam abrir as suas Bíblias. Mas Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, verso 1, e vos vivificou, ou seja, vos deu vida novamente, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós que estávamos lá no mundo, nas ofensas, no pecado, o Senhor nos vivificou, nos trouxe para próximo dele, nos converteu, e a sua palavra, ela veio produzir algo em nós, trazendo vida, uma vida nova em Cristo Jesus, uma nova vida em Cristo Jesus. Romanos 6,17 diz assim: mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração à forma de doutrina que fosse entregue. Qual é a forma de doutrina? A palavra de Deus, a lei do Senhor. Isso, ela mudou, fez mudança também dentro do nosso ser. Colossenses capítulo 2, verso 13: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. No momento da conversão, o Senhor nos perdoou de todas as nossas ofensas. E o coração? O coração também é trabalhado, é mudado. É o que Ezequiel escreve, capítulo 36, verso 26. E vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, aquele coração de pedra, aquele coração endurecido, né? Então, no momento da conversão, o Senhor muda, faz com que um coração seja um coração amolecido, um coração pronto para ouvir o que Deus tem a ensinar. E ainda Efésios 2,8 diz assim, que é um versículo bastante conhecido, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Muitos entendem que a salvação é por obras, mas a continuação desse texto diz que as obras não é pelas obras, para que ninguém venha se gloriar. A salvação é pela graça, o favor imerecido de Deus. E Timóteo, Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo 2,25, instruindo com mansidão os que resistem a ver-se porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Instruindo com mansidão, com preocupação, de um modo manso, tranquilo, sem contenda, para que eles possam, aqueles que ainda não se converteram, sejam convertidos ao Senhor. Então, irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela entrando no coração do homem, na vida do homem, traz uma mudança radical, traz transformação de vida. É como se ela fosse, na verdade, ela tem a figura da água, ela vem e limpa, né? E limpa o homem, tira toda a impureza e purifica o homem. Nós vemos que muitos vêm e precisam, aliás, na verdade, todos, né, que vêm para o Senhor precisam passar por isso. Deixar-se que a palavra venha agir e venha ser como água para fazer limpeza na vida e serem purificados.
E nós vemos que no mundo o Senhor rejeita o pecado e rejeita o que o mundo oferece, como o mundo age. E a palavra de Deus ela é bem clara e mostra para nós a posição daqueles que estão no mundo e qual a atitude deles, como agem, né? Vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Nessa forma que a palavra de Deus diz aqui, não podem entrar no reino de Deus, mas lavados, depois de se converter o Senhor, lavados, terão o direito de entrar no reino dos céus. Verso 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Então, ele dá testemunho de muitos que estavam dentro da igreja de Coríntios e agora foram lavados, foram santificados, purificados, né? E haveis sido justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Ainda Tito, ele traz também para nós uma expressão bastante bonita. Tito, capítulo de número 3, verso de número 3. Aqui é o meio de se salvar, conversão, se salvar da ira futura de Deus, que está bem próxima, na verdade. Tito, capítulo 3, verso 3. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí foi feita uma limpeza, né? Nós éramos maldizentes, insensatos, éramos levados por toda a sorte de males, mas veio o Senhor e deu um banho em nós, nos limpou, tirou toda a impureza de nós. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo que era mal, tudo que era ruim, aquela bagagem que nós tínhamos do mundo foi tirada por essa lavagem da palavra e hoje somos reconciliados, estamos reconciliados com Cristo Jesus. Então aquela natureza que nós tínhamos rebelde, né? A natureza levada pelos conselhos do mundo, foi agora retirada. E nós agora temos um acesso direto a Deus e nós gostamos das coisas espirituais. É por isso que os irmãos estão aqui reunidos nesse evento. Gostam das coisas relacionadas à palavra de Deus, aos assuntos da palavra de Deus. Então a nossa inclinação agora é para as coisas espirituais, para a oração, para a busca da palavra do Senhor, para estarmos face a face, conversando e a cada dia procurando entender a vontade do Senhor para a nossa vida. Então a inclinação nossa hoje é diferente, a inclinação do mundo é para o pecado, a inclinação nossa hoje é para a justiça, para as coisas do Senhor, para as revelações das coisas do Senhor. Eu queria considerar Romanos capítulo de número 8, versos de número 5 a 9. Aqui fala da nova vida debaixo da graça, agora santificados e somos agora do Senhor, convertidos ao Senhor. Porque
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse também não é dele. Então nós temos o Espírito de Cristo, somos do Senhor, somos propriedade peculiar do Senhor nosso Deus. E João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 6, nós temos aqui um diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos, quando ele fala do novo nascimento. João, capítulo 3, verso de número 6. E nós extraímos esse versículo, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui houve um diálogo, né? Quando o Senhor Jesus fala para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Ele que não conseguia entender esse mistério. Ele achava que tinha que entrar no ventre da mãe dele de novo. Mas o Senhor queria falar de algo maior. O Senhor queria que ele nascesse da água do Espírito. E a água é aquela que purifica, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisava estar na vida dele, purificando e fazendo que ele fosse agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, essa experiência transformadora, que é a conversão, nós chamamos de nova vida, novo nascimento, ou nascer de novo. É o que nos explica a palavra de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então você está aqui, você é convertido, você já nasceu da água e do Espírito, e daqui a pouquinho você vai entrar no reino de Deus. Você vai entrar nas mansões celestiais. O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer? Você vai entrar nos céus, vai entrar na glória celestial. Nos dias de Amós, eles precisavam se converter. Eles precisavam de conversão dos pecados. Mas eles insistiam em confiar o quê? Na carne. Eles estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados com as coisas dessa vida, mas não estavam preocupados em entender um plano de Deus, um plano de regeneração e de conversão para o Senhor. Então a religião deles era uma religião morta, eles faziam as coisas, mas não tinha muito sentido, porque eles pensavam que o que faziam, Deus estava aprovando, e Deus não tinha aprovação naquilo que eles estavam fazendo, porque o coração deles, na verdade, não estava em adorar a Deus, não estava em se arrepender-se e voltar-se completamente para Deus. Nós podemos voltar ao livro de Amós, no capítulo de número 4, e o Senhor diz aqui que eles continuavam na sua transgressão, dizendo assim: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios de 3 em 3 dias, os vossos dízimos, e ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, disse o Senhor Jeová. Então eles vinham, traziam seus sacrifícios, seus dízimos, mas de valor nenhum tinha, porque não era uma coisa com arrependimento, com valor, um coração quebrantado diante do Senhor. Ainda em Amós capítulo 5, verso de número 21 a 27, nós vemos
Nós vemos aqui uma posição de Deus com respeito à situação deles também. O Senhor falando do desprezo que tinha das festas, de tudo que aqueles faziam, e isso não era agradável diante do Senhor, porque o coração deles não era um coração convertido. 5:21. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito, ou seja, aquilo que eles traziam canções em altas vozes e juntos, simultaneamente, diante do Senhor. Assim afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo com as suas águas, como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda do vosso Moloque e o altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então Deus faz referência aqui ao tempo que os pais estiveram no deserto e depois o povo se desviando, indo após deuses daquela terra, e a advertência de Deus foi bem clara para que não se envolvesse com deuses estranhos, deuses daquela terra. E eles sacrificavam a Moloque, sacrificavam seus filhos a Moloque, coisas terríveis o povo fazia. Então eles não entendiam que os sacrifícios e as orações deles não compensavam as suas más ações, aquilo que eles faziam de errado. Então não adiantava trazer diante do Senhor, porque o Senhor não aceitaria, não aceitou de forma alguma. Os seus rituais eram pura religiosidade, e não se tornavam imunes do juízo que estava por vir sobre o povo de Israel. Deus queria algo diferente, e Amós foi levantado para que falasse com o povo. Deus queria algo diferente do povo. Deus queria mudança de atitude do povo, queria justiça e retidão e não sacrifício sem valor. Deus quer desapego ao dinheiro e aos bens materiais. Eles estavam apegados aos bens materiais e ao dinheiro. E a palavra de Deus, ela traz para nós o ensinamento que nós temos que ter essa preocupação. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 10, a palavra de Deus diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E eles amavam o dinheiro, amavam as riquezas, e o mal veio sobre a vida deles. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, amor ao dinheiro é uma coisa terrível que Deus abomina. Ter dinheiro é bom? É bom. Ajuda bastante. O problema é o amor ao dinheiro. Essa preocupação que nós temos que ter. E acho que é Provérbios que diz: se as tuas riquezas aumentam, não coloque o coração nelas. Né? Assim está escrito. Esse é o cuidado que os crentes devem ter. Mateus 6,19 é outra palavra também de importância para nós com relação a riquezas e bens materiais. 6, 19 e 20. E está escrito assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro,
aí também estará também o vosso coração. Então, a instrução é essa: juntar tesouros no céu, não aqui na terra. Aqui tudo passa. Se nós morrermos, vai ficar tudo aí. Fica tudo por aí. Não adianta nada. Muita gente juntando dinheiro, mas morreu, o que adianta? Vai ficar tudo aí. Fica para os herdeiros. O outro vai usufruir disso aí. Mas se nós formos liberais, nós, além de ser acrescentado, nós vamos ajudar, como ainda foi mencionado. Tomar cuidado e ajudar aqueles que precisam, aquele que está próximo de nós. Essa deve ser a nossa preocupação. Aí está então, irmãos, a necessidade de se converter, a necessidade de converter-se ao Senhor. O povo estava fora dos caminhos do Senhor, fora dos preceitos de Deus, da lei de Deus, daquilo que Deus queria do povo, algo mais especial deles, uma aproximação. E conversão é de extrema importância. E a conversão é algo que é um trabalhar de Deus na nossa vida, e aquelas arestas que nós temos no decorrer da nossa vida, Deus vai tirando, Deus vai nos mostrando, Deus vai trabalhando em nós. Até as provações, elas são de benefício para nós. Eu me lembro que eu passei por uma provação muito grande, foi 2001, uma provação muito grande. E foi a primeira vez que eu fui pregar na sede, no Templo Central nosso aqui. E quando a igreja estava sendo visitada pelo Senhor, de uma maneira muito especial, foi me dada a oportunidade para pregar. E quando eu tomei o microfone, Deus usou uma profeta, dizendo assim: tu passarás por uma grande prova, mas eu serei contigo. Aí você estremece, né? O que vai ser? Você não tem ideia do que vir. Você vai ficar enfermo? Alguém da família vai ficar enfermo? O que vai acontecer? O que vem pela frente? Então a indagação, aquele ponto de interrogação, ele vem na nossa mente, né? E a gente fica preocupado. Mas foram passando os dias e parece que nada mudou. Tudo estava tudo certinho, sem problema nenhum. Mas veio o momento da aprovação. E a aprovação veio com ardor, veio como um fogo, né? A fornalha da aflição, ela veio. Mas chegou um momento que Deus, Ele me consolou. Ele, usando um termo que estava escrito numa parede, o Senhor falou dentro do meu coração: o teu aperfeiçoamento, estava escrito assim, curso de aperfeiçoamento. E o Senhor falou no meu coração assim: o teu aperfeiçoamento não é material, não é um curso que você faz aí no mundo, mas o teu aperfeiçoamento é espiritual. Então, o aperfeiçoamento das nossas vidas é para o nosso ser interior, né? Não por um aperfeiçoamento. É importante você fazer uma faculdade, mas mais importante é no campo espiritual, Deus fazer na sua vida um aperfeiçoamento. E Deus faz. E através disso Ele vai tirando arestas da nossa vida. Vai fazendo com que nós nos tornemos melhores, mais semelhantes, mais próximos do Senhor. E isso é agradável aos olhos de Deus. Então aí, somos trabalhados em todo o tempo. A conversão é passo a passo, dia após dia, até nós alcançarmos aquela estatura de varão perfeito, né? Aí não tem mais tempo para ficar aqui. Aí o Senhor recolhe a gente, ou é o momento que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Então, num momento ou outro, nós vamos partir, vamos encontrar com o Senhor, é a vinda do Senhor na nossa vida. Havia um apelo constante, então, para a salvação. Deus não queria que o povo se perdesse. E muitas vezes nós vemos a expressão na Bíblia: quando voltares, Israel, volta para mim. Essa era a vontade do Senhor. Israel transgredia, mas o Senhor queria que ele se arrependesse e voltasse para o Senhor, e voltasse para os braços do Senhor, né? Então o profeta, ele ciente
da situação irremediável do povo, ele faz um apelo. Amós, capítulo 5, vamos voltar no livro de Amós, capítulo 5, verso de número 5. Deus chamando o povo: buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem apague. Verso 7. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. A losna, ou muitas vezes conhecido como losna, é uma coisa amarga, né? Tornou-se a justiça de Deus uma coisa amarga. Isso assim enxergava o Senhor. Capítulo de número 5, versos 14 e 15 também, nós temos aqui a expressão do Senhor também com respeito a isso. Deus fazendo um apelo à salvação, continuando o seu apelo à salvação. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Então, ao invés de buscar o Senhor e buscar a ajuda, o seu perdão, eles estavam preocupados, a preocupação deles era bastante diferente. Preocupado com as riquezas e se esquecendo, não observando que Deus já vinha alertando de que viria um momento de juízo sobre o povo, um momento de que ele estenderia a sua mão com rigor sobre o povo de Israel. Então, em vez de buscar bens materiais, casas e palácios, eles deviam buscar a presença de Deus. Amós 6, vejam como Deus mostra aqui a posição do povo, qual era a visão do povo, qual era o coração do povo, qual estava voltado o coração do povo. Capítulo 6, verso 1 em diante. Ai dos que repousam em Sião, em Judá, né? E dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem um nome entre as primeiras nações, e os quais vêm à casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada. Imagine só, cama de marfim, cordeiro da melhor qualidade, deitado, né, fogosamente comendo. Essa era a posição do povo de Israel. Que cantai o som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos, como Davi. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Não estavam preocupados com a nação, não estavam preocupados com o que viria sobre eles, mas estavam preocupados com as coisas mais excelentes que tinham, como aqui cita, excelentes óleos para se ungir. E que, eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que foram cativos, e cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor, Deus dos exércitos. Tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo que nela há. E acontecerá que, ficando do resto 10 homens em uma casa, morrerão, e alguém tomará o seu tio ou o que queima para levar os ossos para fora da casa, e dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo?
E ele dirá: ninguém, e dirá a este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda e será ferida a casa grande de quebraduras e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha, poderão lavrá-la como bois, porque haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna, em algo muito amargo. Então a abominação estava bem clara, aquilo que eles gostavam, aquilo que era a inclinação do coração do povo, Deus deixa através de Amós bem claro para eles mesmos. As palavras proféticas foram dirigidas tanto ao rei, aos príncipes, como o povo em geral. E qual era a inclinação do coração do povo? Então, viria em tempo que Deus havia determinado, viria juízo. E nós sabemos que a Síria veio e destruiu completamente, arrasou com o reino do norte, com Israel destruindo completamente. E a Síria era um povo terrível, que veio trouxe um mal muito grande sobre essa nação. Mas é isso, irmãos. Então, voltando para a nossa sociedade atual, que apoia muitas coisas, nós temos um apoio muito grande a coisas terríveis nos dias de hoje. Infelizmente, a ira do Senhor virá sobre essa terra. Não tem como nós negarmos isso. A palavra de Deus é bem clara para nós. Virá sobre a terra o juízo de Deus. Mas os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, eles escaparão. Eles estão entre aqueles que está escrito assim: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para nós encerrarmos, estamos dentro do horário, Apocalipse capítulo de número 22, verso de número 14, a palavra profética para a igreja: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E nós vamos entrar na cidade celestial, na Jerusalém celestial, pelas portas. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Deus abençoe a igreja e que nós possamos nos manter firmes na presença de Deus, que o Senhor se agrade das nossas vidas e que na sua vinda nós sejamos confirmados na presença de Deus e o nosso nome escrito no livro da vida. Amém.